Boa noite a todas, todos, né? Se tivermos aqui também rapazes, mas boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião, né? Um encontro aqui no GAV, né? Do Estudo do Livro Educação. E nós estamos felizes pela presença de todos vocês aqui com a gente, e especialmente feliz, né? Porque hoje a gente tem uma convidada aqui especial que já é, né? Uma convidada aí, participante já assídua. Já é a segunda vez que está conosco, a professora Letícia Schultz, é uma querida e ela aceitou o convite de estar com a gente mais uma vez, né, para estudarmos juntos esse capítulo, agora o capítulo 12, né? Ela esteve conosco aí nos primeiros capítulos e é uma alegria, né? Queria aqui deixar meu agradecimento em nome do grupo do GAV, professora Letícia, por você aceitar mais uma vez estar conosco, né, nesse estudo. A gente está muito feliz. E é sempre muito bom poder termos convidados, né? Convidadas aí para partilhar com a gente seu conhecimento, né? Então, como eu falei, a Letícia é professora, né? Hoje não mais, né, Letícia? Hoje já ela já contou para a gente da outra vez, mas deixo você à vontade para poder depois comentar um pouquinho como é que está sendo sua vida hoje, né? Pós, né, esse período aí de sala de aula. Mas com certeza os aprendizados aos pés do mestre, né, que é Cristo, não terminaram. E antes de passar a palavra e o bastão para minha querida Letícia, quero convidar a todos para que a gente possa fazer uma oração, tá bom? Vamos, assim como estamos, fechar os nossos olhos para orarmos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais um dia, Senhor, por mais uma semana que o Senhor está conosco. Obrigada pela oportunidade e o privilégio de podermos estudar, Senhor, mais dos princípios que o Senhor deixou para nós, das lições tão ricas que nós podemos meditar a respeito, Senhor, da educação verdadeira. Nós queremos agradecer também por este grupo que está aqui. Peço que o Senhor abençoe cada uma, cada família representada pelas amigas que estão presentes, e que o teu Santo e Bom Espírito possa também ser com a professora Letícia nesse momento. Agradecemos por tudo e pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos, todas, todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, capítulo de hoje, né? Outras lições objetivas. O que que vocês. Eu não queria falar sozinho, eu queria que vocês participassem também, que vocês contassem o que que vocês acharam da leitura. Se vocês fizeram a leitura, o que que chamou a atenção de vocês dessa leitura? Eu não sei como é que é a vida de cada uma de vocês aqui, né, agora, com a gente, conversando sobre isso, mas a Cris falou, né? Eu fui professora. Quer dizer, eu sou ainda, né? Professor, mãe, não deixa de ser nunca, né? Então, mas assim, trabalhando dentro da escola, eu parei já, né? E depois que a gente parou de. Meu marido se aposentou, eu também me aposentei. A gente mudou para um sítio. Então, nós moramos num sítio aqui, estamos no interior de São Paulo. E viver no sítio foi uma experiência, está sendo uma experiência muito diferente, né? Eu nasci na cidade, morei sempre em cidade. Tá certo que a gente morava num quintal grande lá em Hortolândia, quando eu trabalhava. Mas não era sítio, era uma outra realidade. Hoje é uma realidade completamente diferente. E eu tenho feito um exercício que tem sido muito bom para mim, porque lendo esse capítulo, isso me veio muito fortemente à mente. De você ver na natureza a revelação de Deus, né? Porque Deus se revela a nós de três maneiras: através da Bíblia, de Jesus e da natureza. Através da Bíblia e dos ensinos de Jesus, para mim sempre foi muito fácil. Mas através da natureza, eu não sei se vocês estão aí com a Bíblia,
Mas se vocês estiverem, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, Romanos capítulo 1. Esse texto, para mim, ele é muito significativo. Capítulo 1, verso 20. Romanos, capítulo 1, verso 20. Aqui diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse verso sempre me chamou muito a atenção. Veja o que diz aqui, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder. Então, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, tudo isso está revelado por meio das coisas criadas. Eu confesso para vocês que quando eu parei e fiquei pensando nesse texto aqui, isso para mim foi assim uma surpresa muito grande, pensar, estudar sobre isso. E aí ele fala, né, que por conta dessa revelação, os homens que não temem a Deus são indesculpáveis, porque eles têm a revelação de Deus na natureza, ainda que não saibam ler, ainda que não conheçam a Cristo, eles têm a revelação de quem é Deus. E eles devem obedecer a essa revelação que eles recebem da natureza. E aí, depois que eu mudei para cá, eu fiquei pensando: bom, se todas essas coisas estão reveladas na natureza, eu gostaria de conhecer essa revelação na natureza, vivendo aqui, né? Contemplando o céu, tem muito mato aqui, né? As plantas, tudo. Como é que isso funciona? E para mim tem sido um exercício bem interessante experimentar, identificar as verdades de Deus na natureza. E aqui nesse capítulo, acho que é no finalzinho que ela fala sobre isso. Ela diz assim, ó, só lá no final já do 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo do fim para trás, né? Ela diz assim, ó, somente aquele que reconhece na natureza a obra de seu Pai e que na riqueza e beleza da terra lê a sua escrita, é que aprende as mais profundas lições das coisas da natureza e recebe seu mais elevado auxílio. Só poderá apreciar amplamente a significação das colinas e vales, rios e mares, aquele que olhar para eles como a expressão do pensamento de Deus, como uma revelação do Criador. Então, aqui está a chave, né? Quando a gente olhar para a natureza, pensando que ela é uma revelação de Deus, nós vamos conseguir entender. Olha só que interessante isso, né? Aquilo que para mim era assim, como, né? Como que eu vou entender? Mas isso é natural se eu começar a pensar, isso vai ser mais fácil para mim, né? E eu gostei muito de pensar sobre isso esses dias aqui. Desde que a gente está morando aqui, eu tenho feito esse exercício. E eu vou contar para vocês uma das coisas que eu entendi que foi uma revelação de Deus na natureza. Minha filha mora em Hortolândia e a gente vai para lá com uma frequência é, boa. E aí, quando a gente vai para lá e tem um tempinho a mais, eu gosto de ir no Ceasa de Campinas. E aí eu compro algumas plantas para plantar aqui pelo sítio. E lá tem muitos box, né?
de plantas e eu descobri que tem um box lá que vende orquídeas. Só que as orquídeas são muito caras. Agora, quando as orquídeas perdem as flores, aí elas ficam baratinhas. Eles vendem a R$ 10 cada vaso. Você não sabe qual é a cor da orquídea, você não sabe um monte de coisa, mas é R$ 10. Então, cada vez que eu vou para lá, eu compro algumas orquídeas e eu amarro aí pelas árvores. É, cuido quando tá na época seca, eu molho, mas eu amarro elas aí. E um dia eu estava orando, é, pelas minhas filhas, especialmente por uma, que eu sinto que precisa uma ligação maior com Deus, né? E eu estava orando, intercedendo por ela bastante. Falando, ah, Senhor, o Senhor tem promessas especiais para os nossos filhos. Eu queria tanto ver essas promessas cumpridas na vida das minhas filhas. E orando, orando. Aí depois eu saí, fui olhar as minhas orquídeas, e aí veio o pensamento assim, para mim foi tão forte. Falei, olha, o teu papel como mãe, você fez, que foi amarrar a orquídea na árvore. É como se a tua filha fosse a orquídea e a árvore é o tronco, é Jesus. Você fez o papel de amarrar o seu filho, a sua filha, na árvore. Agora, para ela se ligar, a orquídea vai ter que lançar suas raízes e agarrar-se na árvore. E esse é um papel dela, que ela tem que fazer, a orquídea tem que fazer. Você não pode fazer isso pela orquídea, assim como você não pode fazer isso pela sua filha. Você fez o que você tinha que ter feito, que era amarrar a orquídea na árvore. Aquilo foi um calmante para o meu coração. Não deixa de ser assim, né? O que tu querendo ver as raízes se grudarem nesse tronco, né? Mas foi uma resposta de Deus. Olha, é preciso entender que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu movimento, que é de dentro para fora. Então, eu acho que esse é o nosso exercício, né? Ao a gente andar pela natureza, estar assim, contemplando e trabalhando com ela, Deus vai nos ensinando lições que são muito especiais, muito assim. A Aline colocou, né? O livre-arbítrio. É exatamente isso. Cada um tem o seu direito, né? De escolher. Mas como mãe, a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente tá ali torcendo e a gente quer que dê certo, né? Que vá naquilo que a gente entende ser o melhor. Mas isso foi muito especial. Eu não sei se eu estivesse em outro lugar, né? Eu teria tido essa compreensão também, para aquele momento, para aquela situação, para aquele dia, para aquela oração. E eu acho que é isso que é o exercício nosso de contemplar a natureza. Porque se ela revela a Deus, de que forma ela vai revelar-se para nós? Assim como a Bíblia, né? Às vezes a gente está lá numa situação, a gente pega a Bíblia e enxerga uma resposta de Deus para nós. Assim também é na natureza, né? E isso tem me encantado ver essas lições na natureza, né? Bom, aqui fala das lições da natureza, né, que a gente pode aprender, e tem algumas coisas assim que eu acho que são muito importantes para a gente trabalhar dentro de casa, né, com as nossas crianças. Logo no começo, ele fala, né, do trabalho com as pequenas coisas, aquilo que te vier à mão, ainda que seja pequenino, deve ser feito com todo esmero e cuidado, como sendo feito para o próprio Deus. Então, isso é uma lição que a gente deve trabalhar com os nossos filhos, né? Onde a gente estiver. Esse cuidado, ensinar a criança que a gente, quando faz alguma coisa, faz para o Senhor.
né? Aqui ele fala da natureza buscando a regeneração, né? Quebrou um braço, o corpo vai lá e tenta consertar, né? Esse osso quebrado. Eu não sei se vocês sabem. Talvez tenha aqui enfermeiro, médico, né, junto com a gente e vai explicar até melhor do que eu. Mas eu não sabia como que era a ligação dos ossos quando eles fraturam. E a minha filha, quando era pequenininha, estava com 3 anos e pouco, mais ou menos, ela quebrou o braço e foi uma fratura até bem feia. Mas aí, à medida que cicatrizou, tal, passou, o médico, bracinho pequenininho, fininho, né? Ele falava, olha, passa a mão aqui, você vai ver o calo ósseo. Então, o osso é quebrado e ele não se liga internamente, assim, né? Eu achava que, na minha cabeça, né, eu achava que tinha uma cola ali dentro, né? É, mas ele faz uma cola em volta, né? Como se fosse uma atadura que se põe em volta do osso, o próprio corpo organiza e faz aquilo ali. E faz de uma forma tão perfeita que forma um calinho em cima. Ele falou: como ela é criança, esse calinho vai desaparecer completamente. Se a fratura é em ossos maduros, né, adultos, o calo nunca vai desaparecer, vai sempre ficar aquele calozinho ali no osso que foi emendado. Mas assim, é tão bonito como a natureza busca resolver os problemas, né? Que a gente também tem esse pensamento, resolver o problema que estiver na nossa mão e fazer sempre da melhor forma possível, né? É, eu vi aqui, né, que a Tamires comentou, teve um dia que eu estava muito ansiosa e enquanto eu lavava a louça, eu contemplei vários pardais cantando no pé da acerola. Percebi Deus me ensinando para não ficar ansiosa, porque o meu valor é maior que o dos passarinhos. Fiquei calma depois de contemplar isso. Louvado seja Deus, Tamires. Tá vendo? Deus é tão lindo, né? Ele dá as respostas para a gente assim, e se a gente estiver disposto a ouvir. Porque isso também é importante, né? Quanto que a gente está disposto a ouvir o que Deus está falando para nós. E aqui a Adlene falando, essa analogia da orquídea na árvore, sua filha foi o Espírito Santo quem te deu para você se acalmar. Também tem os dois filhos que precisam lançar as raízes em Cristo. Eu acho que isso é para todas as mães, né? Para todas. Eu acho que a vida inteira a gente vai ter esse negócio, né? A gente quer ver os filhos com as raízes bem presas, né? No tronco, as nossas orquídeas bem presas. Quanto mais preso, mais maior é a floração, maior são os resultados, a beleza dela, né? E assim vai ser se os nossos filhos estiverem ligados. Então, a minha oração hoje é assim, Senhor. Ajuda que as raízes possam brotar e ela possa se ligar, né? Essa tem sido a minha oração. Que o Espírito Santo faça a produção dessas raízes. Isso é um milagre. Mas a conversão é um milagre, né? Para todos nós. Eu acho que a gente pode continuar confiando que Deus tem um plano para cada um de nós e para os nossos filhos também, né? Bom, outra coisa que eu achei super legal aqui, que eles falam, né, que a Ellen White comenta, né, do arco-íris, da lição do arco-íris, acima do trono, né, de Deus. Que assim como o arco-íris é a junção de água e mais a luz, o arco-íris que está sobre o trono é a junção da misericórdia e a justiça. Que perfeito, né? Não existe justiça sem misericórdia, não existe misericórdia sem justiça no plano espiritual. Que a gente não esqueça disso, né? Que ao lembrar, que ao vermos o arco-íris, lembremos que tem um arco-íris no trono de Deus, né? E que ele é a junção da justiça e da misericórdia de Deus em favor de cada um de nós. É muito bonito isso também. Aí ela comenta da mensagem das estrelas, né? É, e aí que ela fala o verso. Levantai os olhos e vede, eu lembrei do Salmo 19, né? Um dia discurso ao outro dia, né?
Um dia uma noite faz declaração, outra noite sem linguagem, sem fala, não se ouve nenhum som, mas a gente entende a mensagem de Deus, né? Isso é tão bonito. Aí ela fala da árvore. A Cris aqui, falem, né? Vocês podem falar também, é muito bom ouvir vocês. Cris falando aqui, ó, também tive algumas experiências com a natureza em um período que estava longe de casa, a olhar a beleza do nascer do sol, montanhas, nuvens, o sol, as árvores, cada dia. Deus me lembrava de um verso da Bíblia que me acalmava. Louvado seja Deus por isso. Eu acho que é isso que Deus quer. O exercício de estar em meio à natureza, ainda hoje estava ouvindo um sermão, o pastor falando, né? Morar no campo não é fugir, é buscar uma consagração completa, né? Uma mais profunda consagração da nossa vida a Deus. E, e é diferente mesmo. Eu não sei quantos de vocês viverem na cidade e agora mudaram para o campo, né? Enfim. Mas eu que vivi na cidade e agora vivo no campo, sei bem como isso impacta na vida, né? É muito, muito especial, né? Ela fala da árvore, né? Do deserto, que de longe, quem está no deserto, nunca andei no deserto para ter essa experiência, mas ela diz aqui, né, que de longe vê e sabe que lá tem água. Então as pessoas se dirigem até aquele lugar para poder ter água e saciar a sua sede. E que nós sejamos essas árvores, né, essas palmeiras, e que as pessoas vejam em nós que nós bebemos de uma fonte pura e podemos então levar as pessoas também a esse contato com Jesus, né, e receber da água da vida. É, que mais aqui outra coisa que eu achei muito legal, né, que ela fala do rio e dos riachos, né? O Rio Grande, onde passam os navios e tudo, ele parece que é o de valor, né? E o córregozinho, o riachozinho é tão pequenininho, né? Mas se não fossem eles, o rio não seria grande o suficiente, né, para os navios andarem. Ele é assim porque os pequenos fizeram o seu papel. E aí ela fala aqui, eu gostei muito desse parágrafo, dessa lição, né? Muitos necessitam. Às vezes o talento é tão idolatrado, né? Cobiçadas as altas posições. Muitos são os que não recebem louvores, não têm interesse no trabalho. E ela fala: o que precisamos aprender é fidelidade em fazer o maior uso das faculdades e oportunidades que temos e ter contentamento na parte que o céu nos designou. Isso é um desafio, né? Porque a gente, não todos eu sei, mas muitos gostam de estar nos holofotes, né? E é legal, é bacana essa parte, né? A gente tá numa posição de destaque, ser reconhecido e tal, e às vezes o trabalho de uma mãe, né, é tão pouco visto, enxergado, né? Mas ela fala que a gente deve ter contentamento, alegria por esse trabalho que Deus nos designou. E no livro Lar Adventista, não, Orientação da Criança, tem um texto que diz que os anjos gostariam de realizar o trabalho que as mães realizam. Por mais, assim, socialmente falando, ser um trabalho que não é tão reconhecido, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, né, onde se fala tanto da questão do feminismo e a mulher que é importante é aquela que está fazendo milhões de coisas e morrendo por dentro, mas enfim, é, ela menciona que os anjos gostariam de fazer esse papel. Então é um desafio a gente viver num mundo em que valoriza uma coisa e a gente está do outro lado, no espectro oposto,
daquilo que é valorizado pelo mundo, bem oposto. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês e não permita nunca que vocês esqueçam desse papel maravilhoso que o céu designou para você como mãe. Você é mãe educadora, né? E nesse sermão que eu estava ouvindo hoje, ele fala da transformação do caráter. E transformação do caráter, né, a modificação do caráter é o objetivo da educação, é o objetivo da redenção, a restauração do nosso caráter. Pensa você com teu filho, trabalhar para que ele se torne cada vez mais parecido com Jesus. Uau, isso realmente não tem preço. É por isso que os anjos têm desejo em fazer esse trabalho. É exatamente por isso. E às vezes a gente acha que, ai, é tão pequeno, né? Ninguém nem vê o que eu faço, né? Mas não, o céu vê. E esse texto falou isso. É um regato pequeno que está levando água para um rio maior. Não importa o seu trabalho, se Deus designou essa obra, louvado seja o nome do Senhor, esteja contente pelo trabalho que Deus te deu, né? E foi isso que, assim, isso foi muito assim, especial eu ter lido isso hoje, porque de vez em quando algumas pessoas vêm, conversam comigo e falam, ah, mas né, é tão pouco o que eu faço. Não, não é pouco. Diante do céu é muito grande o trabalho de uma mãe. Né? Então, nunca esqueçam disso, né? Lembrem-se sempre disso. E professora Ah, Letícia, queria fale, só Cris. queria pegar esse gancho seu e assim, queria comentar uma coisa que está um pouquinho mais para trás, mas que tem a ver com essa obra grandiosa que você tem, né, que você destacou e que para mim também foi muito precioso. Por mais que a gente já conheça, né, para quem já conhece, parece que fica esquecido, né, com as lutas do dia a dia, né, com as dificuldades que nós temos, as fases da criança que muda, né? E ali no começo, quando está falando ali, você falou sobre a restauração, né, que ela compara a questão do osso, né, que se cura, e também, assim, a restauração do coração, né? E a gente vê hoje que quando a gente segue o plano de Deus, né, para nós como famílias, claro, a gente sabe que existem dificuldades, nem todo mundo consegue viver no campo, né? Mas você poder impressionar o coração, né? Fala aqui que as preciosas lições como essa, simples, né? Podem ser tão singelamente ensinadas que sejam compreendidas até pelas criancinhas. Diz que o coração da criança é sensível, facilmente impressionável. E quando nós aprendemos essa simplicidade, mansidão e o terno amor do Salvador, não encontramos dificuldades em tocar o coração dos pequenos e ensinar-lhes o restaurador ministério do amor. E hoje nós temos visto, né? Eu não sei se quando você dava aula, se isso estava tão crescente como hoje, creio que isso piorou depois da pandemia, mas nós temos crianças estressadas, irritadas, ansiosas, né? Com vários diagnósticos de hiperatividade e outros transtornos, né? E nós percebemos que, eu lembro que tem uma citação, não lembro se é na orientação da criança, no Sinal Lar Adventista, mas que fala que se a vida da criança fosse simples, né? Sem estímulos artificiais, tanto mais seria, né, feliz, elas seriam mais felizes. E a gente está falando sobre essa questão da natureza revelar a Deus, né? É, eu penso assim que do que Deus deseja para nós, ainda que a gente não more no campo porque não houve oportunidade, né? Mas que em algum momento a gente possa todos, né, experimentar essa maravilha viver na natureza, mas que levar as crianças para ter um contato com a natureza, para que isso seja cada vez mais abrandado. E essas lições preciosas que revelam o caráter de Cristo de maneira tão simples, tão numa linguagem infantil, porque a natureza ela se comunica bem com as crianças e vice-versa, né? Um pássaro cantando, né? Então, assim, eu vejo que foi assim de grande valor para mim, para minha família, né? Porque eu tive depressão e mexer com a terra e ter contato com a natureza me trouxe cura, né? Restaurou o meu ser. E eu creio que também é uma forma de ajudar as crianças a serem também estabelecidas, acalmadas, regeneradas, enfim.
Claro que de acordo com a possibilidade de cada um, né? A Miris aqui levantou a mão. Tamires, fale. Você já terminou, Cris? Já sim, eu só queria compartilhar Que essa lindo experiência. testemunho, Cris. Deus seja louvado. Amém. Tamires, fale você. Conte tua história. É, tem 7 anos, né, que a gente mudou de uma cidade grande e veio para uma cidade menor. E tinha um bosque maravilhoso, sabe? Ele era um bosque assim abandonado e tinha vários pés de frutas. Então toda a comunidade podia estar ali, né? A gente já fez vários piqueniques lá no sábado, era muito agradável. E aí tem pouco tempo, tem menos de um ano, que eles arrancaram todas as árvores, Ai, arrancaram que tudo e estão tristeza. fazendo predinho, né? Vai fazer 120 apartamentos. Eu fiquei numa Hum, tristeza, porque ali era o meu lugar de levar meus filhos, né? No meio da natureza. Eles podiam brincar com a terra, subir na árvore. Eu fiquei triste, sabe? Nossa, me deu vontade de chorar de ver aquele tanto de árvore caída no chão. E aí, aqui em casa, né, as casas assim são tipo germinadas, eu não tenho muito contato com a natureza com os meus filhos. Mas Deus me deu dois recursos que estão sendo uma bênção aqui em casa. O primeiro é a meditação que a Ruth Bazan escreveu para as crianças esse ano, Devocional Kicks Natureza. É muito interessante, a gente está aprendendo tanto. Meus meninos gostam muito. E aos sábados, eu tento levar eles para algum lugar que tem muita natureza. Aqui tem alguns locais que eu consigo levar eles. E teve um dia que a gente estava descendo numa ruazinha aqui, e aí a gente contemplou uns cavalos. Aí a minha filha, olha, mamãe, um cavalo branco. Eu falei assim, é mesmo, né, filha? Muito bonito, né, esse cavalo branco. E a gente continua a nossa caminhada, a gente estava louvando a Deus em meio à natureza. Depois ela viu um cavalo preto. Do nada, ela brincando lá na terra e a gente conversando a ela: Mamãe, me fala dos 4 cavalos do Apocalipse. Aí eu, filha, e eu pude falar com ela, né? Eu achei assim, como que a mente delas estão no momento certo, elas estão perceptivas para aprender. Ela viu um cavalo preto, ela viu um cavalo branco e ela me perguntou: Mamãe, me conta sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E aí eu pedi o Espírito Santo, né? Falei assim: Espírito Santo, interprete o que eu vou falar com ela, para que ela possa uhum. entender. Eu achei muito lindo, sabe? Então, assim, Deus tem sido misericordioso comigo. Não moro no campo, mas a Bíblia, esse devocional e também essas oportunidades da gente sair aos sábados têm revelado grandes coisas para nós. Foi uma benção. Parabéns, Tamires, que você está saindo aos sábados. É muito importante, a Elinete fala isso, né? Aos sábados sair, ir para o campo, estar, né, em meio à natureza. A Cíntia colocou aqui no chat, né? Passei por um momento muito difícil em uma fase da vida que adoeci emocionalmente e encontrei, ao contemplar a natureza, uma terapia. Me senti mais próxima de Deus. Me sentia bem cada sábado que íamos em família para florestas, cachoeiras, serras, trilhas. Foi para mim um remédio de Deus para me curar. Louvado seja Deus, Cíntia. E é mesmo, né? A natureza faz um bem muito grande, assim, para a nossa saúde, né? Emocional e, enfim, completa. E a Tamires mencionou a meditação da Ruth. Eu tenho aqui na minha mão essa meditação. Isso aqui, na verdade, inspiração juvenis. Era quando eu era juvenil. Pensa só, meu pai, isso foi no ano de 92. Eu já nem era tão juvenil assim. Mas meu pai e minha mãe compravam sempre a inspiração juvenil para nós lá em casa. E essa inspiração
chama-se Mistérios da Natureza, e ela foi reeditada pela CPB, essa inspiração juvenil. Então, quem tem filhos maiores, eu não conheço a da Ruth, mas talvez seja para crianças menores, essa aqui é um pouco para criança maior, né? Então, se vocês quiserem, também tem essa inspiração e é um recurso bem legal. Tem coisas lindas. Ah, esse é o Devocional Kids aí, ó, a Tamira está mostrando da Ruth. Esse acho que é para menorzinho, Acho que né? é até 9 anos, se eu não me engano. Ah, então, esse aqui já é para maiores, Eu tenho né? essa daqui, ó. Não é, acho que não fazem mais, mas essa aqui é Lições de Deus na Natureza. Quem é É, o autor, Cris? é, é James e Priscilla Tucker. É a mesma desse. Ah, É a então olha mesma. só. É o Olha, eu mesmo autor. ganhei. Essa é a capa, é uma capa diferente, mas é a mesma, Ah, que ótimo. A tá? gente faz no nosso culto, é maravilhoso. Então, é muito bom. É muito bom a gente, se a gente não está, né, no campo, morando no campo, mas existem tantos recursos, né, que a gente pode usar. E mesmo onde você mora, dá uma parada para olhar para o céu, né? Céu azul, bonito, observar as nuvens, né? Pisar no chão. É, minha mãe tinha assim, uma cabeça diferente, né? Ela nunca proibiu, a gente morou na cidade, mas morava na cidade, uma cidade pequena, e eu frequentei a escola, né? Sempre. Mas na minha cidade chovia muito. Hoje chove bastante, mas não é tanto que nem antes. Mas assim, chovia na cidade, no final da manhã, por exemplo, a gente tinha que ir para, estudava de manhã e daí ia para casa, e a minha mãe dizia para mim uma coisa: quem vai para casa não se molha. Então, eu nunca tive problema. Estava chovendo quando saía da aula, a gente ia para casa na chuva e aí andava com os pés naquela água que corria assim do lado do meio-fio da calçada, fazia uma festa na chuva indo para casa. Era uma bênção aquilo. Então, assim, eu sempre falei para as minhas filhas: estava chovendo, vão tomar banho de chuva, vão lá fora, vão sentir a chuva molhando, assim, é tão bom isso. São coisas que a gente pode fazer mesmo morando na cidade, né? E pensar que a gente precisa da chuva, né? Das bênçãos do Espírito Santo, como se fosse uma chuva mesmo, né? Então, são lições que a gente pode tirar, assim, no dia a dia. A Isabela aqui está perguntando onde compra. Poderia colocar o nome, por gentileza, o nome do devocional que ela falou. Cris, você põe, por favor. Esse é os dois são da CPB, o da Ruth Bazan e esse da Priscila aqui, do James, também são da CPB. Então, eu acho que elas devem ter no catálogo da CPB, né? Essas informações desses devocionais, que eu acho que são muito legais. Aí, ó, Leni falando, também tomei muito banho de chuva, não era bom? Não, hoje eu não tenho vontade, não. Mas quando eu era criança, eu curtia muito banho de chuva. Foi muito bom. Então, essas coisas valem muito a pena. São coisas tão simples, mas a gente pode trazer isso para a realidade espiritual e conversar com as nossas crianças. Elas estão abertas para isso. Tamires falou, né? A filha dela viu um cavalo branco, depois viu um cavalo preto, ligou. E os cavalos de Apocalipse? Me fale sobre eles. Quer dizer, são coisas tão simples, mas que vêm à mente da criança, né? Então, acho que vale muito a pena a gente expor as situações em que as nossas crianças possam eh, ser despertadas para isso, né? Ela fala aqui, ó. Já no penúltimo parágrafo do capítulo, ela diz assim: devem-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nesta os símiles tirados daquela, ou seja, as similaridades, as semelhanças, né, entre a natureza e a Bíblia, né, entre os ensinos de Jesus e a Bíblia. Por que que, e a natureza melhor? Por que que Jesus falou da semente?
conversar com ele sobre essas coisas que são simples, mas a gente pode, né, trazer a natureza para mais perto da gente se a gente não está no meio dela, né? A Débora está perguntando o nome dos livros. Cris, a hora que você puder, você Uhum. coloca aí o nome das duas. Isso. é, Já vou pegar lá no catálogo, já só um minutinho que eu já jogo aqui. tá. E eu não sei, mas eu queria. Não sei, eu estou pedindo tanta coisa para a Cris, olha, coitada. Eu mandei para a Cris um TED, um videozinho do TED, tá no teu WhatsApp. É, vou abrir aqui, você precisa aqui. Você Sim. consegue compartilhar isso com a gente? Eu queria que Sim. vocês vissem, é rapidinho, uns 6 minutinhos, dá tempo para a gente assistir. E depois eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É pequenininho, mas eu acho que é muito legal para o que a gente está falando. Se você Eu já, conseguir. uhum, eu abri aqui, já vou compartilhar agora. Isso, por favor, se puder ser agora. Eu não sei se vocês já ouviram falar no TED. Eu tenho que falar bem rapidinho porque eu corro o risco da minha introdução ser maior do que a música que eu vou apresentar, que é muito curtinha. Essa é uma história de uma foto que acabou virando uma música. Um dia de manhã eu estava lendo o jornal e eu achei uma foto de pássaros pousados nos fios elétricos. Eu achei a foto super interessante porque ela lembrava uma pauta musical. Aí eu tive a iniciativa de recortar a foto e tentar tocar aquilo que os pássaros estavam compondo. Eu fui para o piano e eu vi que era uma melodia super poética, super doce, quase infantil. É claro que eu interpretei tempo, duração das notas, mas eu tentei ser o mais fiel possível à posição dos pássaros quanto aos acordes e à melodia que eles estavam formando, né? Daí eu fiz um arranjo clássico e mandei essa foto para o fotógrafo que eu achei no Google, Paulo Pinto, um fotógrafo do Estadão. Aí ele ficou super emocionado, falou, pô, que lindo. E ele me mandou a foto original, que era uma foto com mais espaço. O Estadão tinha cropado a foto. Então eu acabei ganhando mais 4 notas para cada lado. Aí eu voltei para o piano, toquei de novo e parece que a coisa fechou. Eram as notas que estavam faltando para a minha melodia. E aí eu acabei mandando de volta para ele, ele mandou para uma repórter e a história acabou virando uma matéria no próprio Estadão. Eu fiquei super intrigado com a dimensão que aquilo estava tomando e eu resolvi fazer um videozinho para ilustrar o meu raciocínio de interpretação daquela foto. Eu postei o vídeo 2 dias depois na internet e ele virou um hit mundial, assim, uma coisa que não dava nem para imaginar a velocidade e o poder que aquilo podia ter. Entrou em sites como Gizmodo, ou Wired, ou MSN. Eu acabei uma semana dando entrevistas para rádio americana, rádio alemã. Ele foi apresentado no TEDx Phoenix, foi apresentado no Festival de Columbia de Nova York. Ou seja, a coisa cresceu, milhões de views, não dá realmente para imaginar que aquela pequena iniciativa ia virar isso. Eu acho que a lição que fica para mim é que é possível ver poesia em qualquer lugar, depende só do jeito que a gente olha. É possível realizar isso, depende da gente ter alguma iniciativa. Eu queria agora tocar essa música para vocês. Eu fiz uma versão estendida, especialmente para o TED. Obrigado.
Bom, eu quis mostrar Uau, uau. esse, esse videozinho porque eu fiquei encantada com essa história. É dizer, vocês viram, né? Depois ele apresenta a foto e os passarinhos ali virando as notinhas musicais e a melodia que na verdade ele enxergou naqueles passarinhos nos fios. Eu achei linda essa história. Ele fala de poesia, né? Ele conseguiu ver poesia na posição dos pássaros. Eu fiquei pensando, né? Depois que eu recebi esse vídeo hoje. Eu fiquei pensando em Davi, né? Davi não tinha fio de luz, né? De energia para ver os pássaros fazendo a partitura, mas ele via na natureza coisas tão bonitas que se transformavam em poesia, em música, em beleza, de louvor a Deus. Eu fiquei, quanta coisa existe para a gente poder usar da natureza em louvor a Deus. E como vocês muito bem falaram aqui, né, vários exemplos que a natureza transformou o próprio coração, as emoções, restaurou as emoções, né, complicadas, meio, né, sofridas, digamos assim, e a natureza restaurou. Esse é o poder, porque esse é o poder de Deus. Então, a gente não pode menosprezar as lições que a gente pode extrair da natureza, né? Ela fala de outras lições, então há muitas lições, mas o mesmo Deus que criou a natureza é o Deus que nos criou e que nos cura e que nos restaura e que nos ensina, e isso também através da natureza. Então, estudar esse capítulo e ter visto hoje esse vídeo dessa historinha aí que eu compartilhei com vocês, para mim fez tudo tanto sentido, né? Deus é esse Deus grandioso em poder e em graça, que apesar de tantas dificuldades nesse mundo, ainda põe beleza, põe música, põe som, põe cor, põe alegria, né? E ela está na natureza. Então, que a gente não esqueça isso e nem de dividir isso com as nossas crianças, né? Com os nossos filhos. Eu acho que foi isso, assim, que para mim foi muito, tocou especialmente essas ideias que eu partilhei com vocês. Eu não sei se vocês gostariam de partilhar mais coisas ou trocar algumas outras ideias, mas foi isso que eu entendi e enxerguei no estudo desse capítulo. Nossa, incrível, né? Obrigada, Letícia. Eu fiquei encantada, né? Com essa composição, com essa sensibilidade, né? Quando você vê na partitura a foto dos pássaros, é incrível, Lindo, lindo, lindo. muito Eu me lindo, né? apaixonei. Na verdade, tem muito mais na natureza do que a gente tem conseguido enxergar, né? Talvez por falta de Sim, hábito, porque às vezes o tempo, né? exatamente. A A gente Cris acaba falando sendo em hábito, suprimido. eu acho que isso é um hábito mesmo, Não né? É há. um exercício que a gente tem que fazer. Assim Exatamente. como compreender a Bíblia, né? Compreender a palavra de Deus é um hábito que a gente vai desenvolver. Quanto mais você lê, mais você aprende. E da natureza é assim também, né? Quanto Exatamente. maior mais a gente fica em contato, mais a gente buscar isso, mais fácil vai ser, né? Mais significativo vão ser os nossos momentos na natureza. É tão interessante é que nós vemos que Jesus, né, ele tirava muitas lições, né, da natureza, não só na infância ele aprendeu ali, ele estudava o livro da natureza, né, e diz que ele se deleitava nas belas coisas da criação, né, e depois adulto Aham. ali, né, no ministério que ele teve ali por 3 anos, ele trabalhou usando as parábolas, né, usando ali a realidade
com a natureza, né? Então, eu creio, sabe, que, Letícia, que o grande desafio que nós temos é realmente de desenvolver esse hábito, né? Porque, como você bem mencionou aqui, a gente estava falando de vida no campo e tudo, desse privilégio que é, né? E se alguém poderia pensar assim, ah, mas eu não vivo, né? No campo, às vezes é difícil eu estar no meio da natureza, mas o próprio céu estrelado, por mais que a gente more, eu que morei na capital, São Paulo, né? Era poluição, mas ainda assim era possível observar a lua, observar as estrelas, o nascer do sol, ouvir o canto de pássaros, né? Meio que, mesmo que às vezes um pouco sufocado pelo barulho da cidade, mas ainda assim, Deus ele dá essa bênção, né? Que ele é para qualquer pessoa, sendo aqueles que creem ou não, Deus, a natureza se revela de alguma maneira, né? Então eu creio que o grande desafio que nós temos é desenvolver esse hábito mesmo, né? De observar e tirar lições da natureza, né? Deus nos convida a parar, né? Que a gente teve amiga que compartilhou a experiência de ir aos sábados passear na natureza, né? Então que a gente possa também, se for difícil no dia a dia, fazer programas assim, né? Ir até um parque Isso. próximo, uma praça, fazer um passeio e contemple uma cachoeira, um rio, algo que possa trazer essa experiência para a família, né? É muito É importante a criança aprender a observar a natureza, né? muito importante. Você falou em Jesus, né? Mesmo adulto, né? Ellen White fala, a Bíblia fala que ele saía para lugares desertos, a fim de estar sozinho, em oração, em contemplação. Então, essa é uma outra realidade importante, né? A gente precisa lembrar de nós precisamos fazer tempo para isso, né? E o sábado é um dia especial. Eu não sei se vocês já leram aquele livro, Mil Cairão ao Teu Lado. Esse, esse livro, ele conta que era um hábito da família dele aos sábados estarem em meio à natureza. Sair, ficar, né, à tarde de sábado na natureza. E isso é tão especial, né? Esse contato. Sábado é o dia da família, né? O mundo está falando que domingo é o dia da família, não, sábado é o dia da família. E é o dia da família estar junto em meio à natureza, aprendendo dela. É um privilégio, né? E vocês viram o testemunho aqui da Cíntia, eu acho que falou, que foi curada, né? Por esse contato. E é isso mesmo. O Deus que criou é o Deus que cura, é o mesmo. E os recursos de cura a gente encontra na natureza, né? Amém. Contemplação do azul, do verde, são cores que acalmam, que refazem, né, nossa mente. Exatamente. Nossa, a gente poderia ficar um tempão, né, falando a respeito, né? É Pois é. maravilhoso. É incrível, né? Como quando a gente para observar Deus, a natureza grita, grita Sim, sim. de uma maneira Ela bem fala. delicada. Sim, sim, é um privilégio. Bom, Letícia, quero muito agradecer a sua participação mais uma vez. Foi uma reunião assim maravilhosa, muito leve e, assim nos deixou com o coração com certeza mais feliz, né? E com mais desejo de estar, né, na natureza, olhar o céu, enfim. Então, eu quero muito agradecer sua participação mais uma vez conosco, né? Aqui a Leni Imagina. compartilhou uma experiência aqui rapidinho, olha só. Ela compartilhou o seguinte. Eu fui criada no campo, viajei para trabalhar na cidade. Depois de 35 anos, estou voltando para o campo. Olha, agora em agosto. Pedi Olha, oração por ela e pelo esposo. Amém, em nome de Jesus. Amém, né? Que bênção, que bênção. que Deus abençoe, Leni, esse retorno. Isso mesmo, uma bênção. Então, Letícia, eu gostaria de pedir que você pudesse fazer uma oração para a gente encerrar. Pode ser? Sim, oro. Querido Deus, Senhor. Mais do que o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai. Obrigado, Pai, por
tantas coisas que o Senhor fez para nós. Obrigado por ter deixado tão claras digitais suas na criação, na natureza. Obrigado por podermos ver nas obras das tuas mãos as mensagens de amor que o Senhor nos envia todos os dias. Pai querido, que nós não nos privemos de ter momentos especiais contigo em meio à natureza. Que o teu amor, a tua misericórdia transformem o nosso coração cada dia e que cada vez que nós pararmos para contemplar as obras de tuas mãos, possamos ver reflexos do teu amor, especialmente em nossas vidas, na vida dos nossos queridos também. Toma cada um que esteve aqui nesse momento de estudo do livro Educação em tuas mãos. Que o seu desejo, o seu plano para a vida de cada um possa se cumprir e que cada um possa ser feliz com o plano que o Senhor tem para as suas vidas. Que nós nos alegremos naquilo que o Senhor designou para fazermos e que sejamos fiéis no cumprimento do nosso dever. Nós lhe pedimos que conceda-nos a tua bênção para essa noite de descanso e para o restante das nossas vidas, e que logo mais, na eternidade, possamos aprender dos teus lábios as lições maravilhosas que se escondem em cada detalhe da tua maravilhosa criação. Nós lhe pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada, Letícia. Obrigada De a cada família aqui representada, né? Obrigada pela participação de todos, né? Foi muito gostoso ter a contribuição de vocês aqui, não é verdade, Letícia? Oi, com certeza, enriqueceu muito. É verdade. Uma boa noite para vocês. Mês que vem nós teremos mais um encontro aqui no Zoom do Livre Educação. Mês que vem, capítulo 13. Boa noite para Obrigada pelo vocês. convite, viu, Cris? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Nós que agradecemos sempre. Tchau, tchau. Tchau.